dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso CL Mercado e Investimentos. Hoje aqui um pouquinho fora do normal por conta do discurso aí do presidente Lula, um discurso assertivo. E nessa esteira aí do discurso, a gente vai falar hoje sobre desigualdade, ranking de desigualdade aqui no Brasil. Vamos comentar o IBCBR com vocês e também falar aí das expectativas do Boletim Macrofiscal e a nova pesquisa aí da Quest, que trouxe a visão da Faria Lima para as políticas econômicas e aí uma avaliação da Faria Lima para o governo. Mas antes disso, André, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores aí, um pouco atrasado, vamos dizer assim, né? Mas a gente tinha que ver o discurso do governo Lula, do governador Lula lá na ONU, discurso histórico, então valeu muito a pena esse atraso aí que a gente está tendo agora, né? Mas a gente tem dados importantes para falar sobre o IBCBR, mostrando aí que o mercado errou mais uma vez nas suas projeções e tivemos então uma aceleração acima do que estava sendo esperado. Temos os dados aí, novas projeções aí que o governo federal, a partir do Ministério da Fazenda, está colocando aí. Mas vamos começar, Débora, então, com a pesquisa aí que está falando aí sobre a concentração de renda no mundo, né? O Brasil continua muito mal, né? Então, tem aí a maior concentração de renda do mundo em 2022, né? Você até que montou esses gráficos e tudo mais aí. Conta um pouco para a gente um pouco mais dessa notícia, Débora. Bom, essa pesquisa, né, ela foi realizada pela UBS, um banco suíço, né, e ela mostra a concentração de renda no mundo até 2022. Na verdade, no ano de 2022. Então, aqui a gente vê como é que se comportam aí as concentrações de renda nos diferentes países. Então, vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, né, a riqueza concentrada pelo 1% mais rico de cada país. Quanto representa, né, quanto eles detêm de riqueza, esse 1% mais rico de cada país. E o Brasil, infelizmente, ficou no primeiro lugar, né, mostrando que a concentração de renda aqui é bastante forte, né? Então a gente vê que 1% dessa parcela mais rica do país detém 48,40% da riqueza. Em segundo lugar ficou a Índia, com 41%, terceiro lugar os Estados Unidos com 34%, e aí lá nos últimos lugares, né, se a gente pega os 3 últimos lugares, temos a França com 21%, o Reino Unido com 20% e o Japão com 18%. Então aqui a gente vê também essa disparidade entre o primeiro e os 3 últimos aqui que estão no gráfico, né? A gente pegou os 11 primeiros, mas a gente vê também essa disparidade, como a renda ainda é concentrada, né, aqui no Brasil. E aí também, né, na matéria que está lá no nosso site, vocês podem ver ali até a análise mais completa, que a gente também fala ali sobre possibilidades, né, da taxação dos ricos, né, porque quando a gente fala de taxar ricos, né, a gente está falando, né, de tributar super ricos, a gente está falando até de uma parcela menor, né? Então, aqui essa necessidade que a gente tem aí de fazer essa tributação e de mudar isso, né, André? Exatamente, mas se a gente vamos fazer um cálculo rapidinho aí, vamos fazer o cálculo junto, gente. 10% aí da população brasileira dá o quê, né? São os 200 milhões hoje, cortar um zero, né? Então dá 20 milhões, certo? 1% dá 2 milhões apenas, então 2 milhões de pessoas, ou seja, uma parcela bem pequena das pessoas, ela detém quase 50% da renda brasileira, né? Então isso daí inclui basicamente a classe média das grandes cidades, a classe média alta das grandes cidades e os super ricos. Se a gente for pegar então ainda o dado, né, que é de 0,01, que aí é aquele que realmente precisa tributar, porque desses 2 bilhões temos pessoas aí que têm uma parcela de renda muito alta, mas também temos pessoas que não têm uma parcela de renda tão alta assim. O problema é justamente que a desigualdade é tão alta que a renda média fica muito baixa, né? Então é por isso que você vê assim, não existem super ricos, bilionários no Japão, no Reino Unido? Claro que existem, só que lá a renda média é um pouco maior. Quem é mais prejudicado, quem vive com as rendas mais baixas da economia, tem uma renda bem melhor nesses países que estão em último lugar, como Reino Unido, Japão e França, né? Então essa é a situação, né? Então taxar os super ricos é uma questão além de tudo moral, porque é impossível você pensar assim, que quase 2 milhões de pessoas detêm 50% da população e 198 milhões de pessoas têm os restos. A conta não fecha. É simplesmente isso, né? Se a gente for pegar ainda para o 0,1 e para o 0,01 ainda, se a gente for fazer esse levantamento, o negócio fica mais pornográfico ainda. Então,
Essa é a situação, Débora. Exatamente. E ainda dentro desse 1%, né, se a gente for pegar dentro desse 1%, também tem uma disparidade de renda enorme, né, porque muitas vezes pessoas que estão ali na classe média alta, que podem estar dentro desse 1%, ainda estão muito distantes daquele 0,01 que são os super ricos. Estão muito mais perto da base da renda brasileira, né? Então aqui a gente também vê essa disparidade dentro desse 1% na concentração de renda. Então sim, uma medida aí super importante, como a gente vê essa concentração aí tão forte, né? Mesmo dentro desse 1% que a gente está falando. Falando, né, em super ricos, vamos falar agora do fã-clube deles? O fã-clube dos super ricos, que fica aqui na Avenida Faria Lima, né, aqui em São Paulo, para quem não conhece, teve uma pesquisa, foi divulgada uma pesquisa para saber o que a Faria Lima está achando aí do governo Lula, tal do mercado financeiro, essa entidade, né? Eu digo, cada um tem sua religião, né? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em Alá, tem gente que acredita em Jeová e tem gente que acredita na mão invisível do mercado financeiro, e estamos falando aí desse pessoal aí que tem essa fé cega pelo mercado, né? Então você tem que 47% do mercado financeiro tem avaliação negativa do governo Lula, né? E obviamente isso tem cunho ideológico. Começar a abrir os dados aqui para a gente fazer um pouquinho aqui, Débora, vamos fazer junto aqui? Aí que você vê assim, quando a política econômica do país está indo na direção certa ou errada, em junho, que teve aprovação lá da reforma tributária, que teve um novo marco fiscal, eu estava até gostando. Então chegou até o pessoal aí, chegou quase 50% das pessoas gostando. Agora, que já passou algum tempo, teve alguma mudança relevante aí de política econômica brasileira? Foi feito um novo... Não. Não teve nada. No máximo anunciou um PAC, no máximo melhorou um pouco o salário mínimo. Daí agora 72% já não gostam mais da política econômica, né? Então, e mesmo com esse grande aceno aí, né, do Haddad aí para tentar agradar essa parcela, né? Então você vê assim que 72% do mercado brasileiro está lá. Lembrando que a gente falou ontem, né, da pesquisa, por exemplo, de como que está a confiança do brasileiro do mundo real, né, saindo da Faria Lima, vamos para o mundo real. O mundo real está achando que está mais otimista com a política econômica, né? E vamos ver o próximo aí para a gente já discutir em bloco esses dois, né, Débora? Avaliação do governo Lula. Olha, 12% acham positivo. 12%. Estão achando positivo aí, porque provavelmente é que você vê assim, preço de alimentação está muito baixo, então o pobre está comendo filé mignon, daí você já vê, até TV editorial já começou a reclamar sobre isso, né? Mas o resto está achando regular ou negativo, né? Então, o que explica isso? A economia está melhorando, os dados estão melhorando, Débora? O que explica isso? Isso é explicado por uma Faria Lima que parece que nunca está satisfeita, né? Se não tem acenos muito, e olha que a gente teve acenos bem grandes aí para o mercado nos últimos tempos, né? Acenos principalmente ali na reforma, né, aprovada aí, a gente viu esse aceno acontecer. Naquele momento agradou, mas não tanto, porque aí precisa de mais, né? E quando a gente vê o próximo gráfico, vamos colocar aí na tela para vocês, avaliação do ministro Fernando Haddad. Ele já tem um pouco mais de positivo, ele chegou a 65 aí, de positivo, né, de avaliações positivas, mas agora caiu para 46. O que mostra que, eu acho que é justamente isso, André, nunca é suficiente o aceno, e olha que o Haddad está lá, com uma placa acenando para Faria Lima, não é de hoje. Não é de hoje mesmo. Não, mas graças a Deus. Agora ele começou a falar em quebra de piso constitucional da saúde, ele começou a falar em reforma administrativa aí para inclusive tentar cogitar até o fim da estabilidade do servidor público, né? E mesmo assim o mercado não gosta. É aquela coisa assim, você tem que se esforçar muito, né? Exigem muito dos economistas progressistas, dos governos progressistas, assim, que eles têm que ser assim, o mais rígido possível, senão, o mercado está triste, o mercado está doente, o mercado não gosta disso, né? Aí você pega um Paulo Guedes que quebra teto de gasto, que faz umas aberrações macroeconômicas, que fala umas besteiras macroeconômicas, aí tudo bem, aí não tem problema, ganha até estátua. Ele ganha até estátua aí em certos escritórios, né? Mas você vê uma pessoa que a gente está batendo bastante, inclusive que a gente é bem contra algumas medidas, por exemplo, a gente tem boas divergências aqui no ICL Mercado de Investimentos com ele, né? E mesmo assim o mercado não gosta. O mercado cada vez mais acena para o mercado e o mercado vai lá e não gosta. Aí também perguntaram aí para o nosso amigo mercado, né?
Eu gosto dessa imagem de nosso amigo mercado aí, porque parece que assim, o mercado é nosso vizinho, né? Mas perguntaram para o mercado o que você, da questão dos investimentos, né? Se serão eficientes para fazer o país crescer esse momento, né? Então, o mercado acredita que não, né? O que faz o Brasil crescer? Para a visão do mercado, estabilidade fiscal, né? É a famosa fada da confiança, conhece? Deixa tudo perfeito assim, aí vai lá, plim, agora magicamente começa a vir um investimento, né? Ele começa a sair, né? Que nem se fosse petróleo do chão, né? Começa a chover investimento, né? Porque você tem então estabilidade fiscal, segurança jurídica, todos esses termos, esses blá blá blás aí que geralmente o mercado gosta de falar, Débora. E falando, né, em sair petróleo do solo, eles também fizeram uma pesquisa, não sei se a gente tem a tela aí, da posição, se a política de preços da Petrobras e se a Petrobras está tomando uma posição política. A gente tem aqui? Tem aqui, ó. O fim do PPI pela Petrobras é uma medida positiva ou negativa para a indústria de petróleo? 19% falou que é positiva e 81% falou que é negativa. E a gente também tinha um outro gráfico nessa mesma pesquisa que falava se as posições, né, da Petrobras são políticas. E 97% falou ali que sim, são políticas, né? E aí a gente tem que entender o que é uma posição política, porque para mim, né, você adiantar dividendos e ter um payout acima de 100% é uma posição política, ainda mais ali por questões eleitoreiras. Então toda escolha é política, né? E aí o mercado parece que só vê, né, esse viés político quando é para diminuir seus lucros e dividendos. Então qualquer aí movimentação que mexa, por exemplo, né, nos lucros e dividendos aí, da Petrobras, como por exemplo um fim de uma paridade como essa, né, o mercado já vê como político e normalmente com um viés aí, uma tendência nesse político de pejorativa, negativa. Então aqui a gente tem essa visão da Petrobras, né, de uso como um instrumento político, mas toda decisão vai ser política, inclusive nos governos passados, né, André? Que a gente, vamos ligar a tecla SAP agora, gente? O que é assim? Decisão técnica. Economia liberal ortodoxa é a decisão técnica. Decisão com viés político ou decisão populista. Visão heterodoxa progressista. Então é basicamente isso que eles falam. Eles usam lá. É uma coisa que assim, para quem é heterodoxo, né, quem é um economista progressista, isso é muito chato, porque toda hora fala, mas você é viesado demais, você fala muito de política. Pô, é terrível. Como assim, se eu não tivesse estudado, aprendido técnicas econômicas e tal, é assim, eu vou lá, abro lá o livro de manhã, vejo assim, sei lá, leio Marx, Lenin, o Manifesto Comunista, fala, agora eu vou falar alguma coisa assim para destruir o mercado, assim, porque eu não gosto do mercado, como se não tivesse acontecido isso, né? Pô, pelo amor de Deus, né? É tudo político, gente. A decisão, até o lado que você toma é político, né? Então, uma bizarrice essa, né? E falando também, tem mais um gráfico aqui para a gente mostrar, né? Interessantíssimo, né? Porque, assim, o mercado não é viesado não, tá, gente? Mas ele não toma decisões políticas, mas vamos ver de quem que eles gostam, né, mais, né? Por exemplo, eles gostam aí do nosso Bob Fields III, assim, que o avô dele nunca foi político, né? Ele só pediu para fechar a Unicamp, trabalhando na ditadura militar, então uma pessoa assim, longe de qualquer atuação política na vida, né? Ele tem aprovação de 77%, né? O Tarcísio de Freitas, que fez aquelas aberrações lá na questão na Secretaria de Educação, não está fazendo muita coisa aí, né? Até a gente está vendo as aberrações aí, ideológicas, inclusive, né? Para você evitar a vacinação de meninas com HPV, para evitar HPV, mas 47%. O Romeu Zema, que vai encher o pessoal de imposto para ração de pet no celular, mas tirou aí a tributação aí das locadoras, não sei porquê, né? A gente depois descobre, né? 41%, né? A Haddad, que fez, então, está tentando aí fazer um arcabouço fiscal com bastante viés aí para o mercado, 10%. Né? O Alckmin, que passou a vida inteira no PSDB se esforçando tanto para agradar o mercado, só porque virou vice, só 7%, né? O Lula, 2%, né? Deve ter a famosa margem de erro, né? Porque sempre eles devem ter a cota, né, de progressista lá para tentar falar que eles são diversos, né? Então é basicamente esse o cenário, né? E aí tem aquela grande mentira que a gente sabe, né?
só 1% acha que o Bolsonaro é um grande líder político, né? Mas aí aquela famosa vergonha, né? Vamos admitir em público, né? Tá queimado, né? Então é basicamente vamos falar isso. Que gosta do Tarcísio de Freitas no lugar. E aí a gente tem que lembrar de um ponto, né? É a Faria Lima falando aqui. Então gostar, ali 47% gostar do Tarcísio de Freitas não me surpreende muito, porque Tarcísio de Freitas com uma agenda aí querendo privatizar, né? Querendo privatizar a Sabesp, querendo privatizar aí também CPTM, enfim. Aí a gente vê por que o mercado gosta, né, de Tarcísio de Freitas. E aí também vergonha de falar que gosta do Bolsonaro, vamos falar que gosta do Tarcísio, que é um pouco menos feio, né, André? Vamos passar rapidinho aqui pelo Brasil, só para a gente citar, gente. O IBCBR, que é o índice, que é uma prévia do PIB, cresceu 0,44% esse mês, né? Então, a gente tem a notícia no nosso site aqui para vocês verem maiores detalhes, inclusive, né, do que foi o IBCBR, que é a prévia do PIB, de 0,44%, né? Mas eu acho, Débora, que já que a gente está até acabando o nosso tempo, hoje foi mais curto, né? Então é mais importante citar isso. Como que acordou o mercado aí depois dessas notícias aí? O discurso do Lula talvez influenciou o mercado, o IBCBR também pode ter influenciado o mercado. Coloca aí na tela aí do computador da Débora aí para a gente mostrar o resumão do nosso mercado aí para a gente fechar o dia. Bom, Ibovespa hoje estável, tá, gente? Já era esperada essa estabilidade do Ibovespa, ele deve ficar oscilando ali perto do 0 a 0, deve ficar ali muito próximo da estabilidade hoje, é o que se espera para Ibovespa, né? Justamente porque a gente teve esse dado positivo do IBCBR, que surpreendeu o mercado esperava aí 0,30, 0,35 em média para o IBCBR, ele veio acima disso, então isso deve puxar um pouco o mercado para cima, e petróleo Brent. O petróleo Brent deve diminuir perdas e também puxar um pouquinho aí para cima, porque a gente sabe o peso que as commodities têm aqui no nosso índice, e o petróleo Brent bateu aí os $95 por barril, está em alta consecutiva já há alguns dias, né? Não é de hoje que o petróleo Brent está nessa escalada, chegou a $95 por barril, isso deve ajudar aí um pouquinho o nosso Ibovespa, e aí temos exterior negativo, porque a gente está à espera aí da decisão de juros nos Estados Unidos, então um dia mais negativo por lá em Nova York. E vamos aí falar, né, hoje, né, temos um dado importante também que deve até sustentar esse índice de commodities, que é a taxa de juros lá da China, que vai ser divulgada à noite, depois do fim do mercado. Então, essa expectativa pela China também pode estar impulsionando as commodities e principalmente o petróleo para cima. Aí vemos aí o Xangai Composto ficou bem estável, o Nikkei abriu depois do feriado em queda, e até uma queda acumulada, porque não abriu ontem, então pegou aí os 2 dias de queda. E um dia aí mais negativo em Nova York, justamente por essa expectativa dos juros, André. Perfeito, Débora. Mais curto hoje, mas espero que a gente tenha conseguido aí trazer bastante coisa de qualidade para vocês, né? Lembrando, né, os nossos recados, né, que dia 28 vai ter a grande palestra da Monja Coin, né? Então vocês já entrem lá, procurem aí, tem o link aqui embaixo para vocês acessarem, né? Então, como lidar com a ansiedade e o estresse, façam parte dessa super aula, né? E continuem seguindo a gente. O discurso da ONU vai continuar aí nos nossos outros canais aí da rede do ICL, e às 6 horas da tarde começa o ICL Notícias 2, né? Com a Gabi Varela, nossa dupla de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá, e o Sinapse à noite, né? Com a Robertinha Garcia e o Caleron, né? César Caleron, a partir das 7h30. Então, gente, queria agradecer a presença de todos vocês e passar a palavra para a Débora, para ela também falar o bom dia dela, né? Eu falei boa noite. Bom dia, quase boa tarde aí, né? Porque deve ter gente que já deve estar almoçando. Então, quero desejar um bom dia, um bom final de dia aí para vocês, um bom resto de dia. A partir da manhã estamos de volta aí às 7 da manhã, já com o Desperta e todos os nossos programas em sequência. E amanhã devemos entrar às 11 aí com vocês para mais um Mercado Investimentos. Amanhã é um dia importante, porque é Super Quarta. Super Quarta. Então, todo mundo aí no aguardo Super Quarta. Até amanhã e tchau, tchau. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coin, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Coin vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.
Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso Bem-Estar Profissional você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar num burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos? Ela é uma das lideranças espirituais mais